Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial de mortes por homicídios. Respondemos por 10% de todos os homicídios cometidos no mundo. Em 30 anos, de 1980 a 2010, foram 1 milhão de pessoas assassinadas. Esse aumento não se deu por igual. De 2004 a 2014, enquanto estados como São Paulo diminuíram o número de mortes em mais de 52%, outros, sobretudo no Nordeste, tiveram um aumento de mais de 300%. Esses números são revelados pelo Mapa da Violência e pelo Atlas da Violência, principais levantamentos sobre esse tema no país. Como entender esse crescimento? Justamente a partir da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. Foi também nesse período que o país registrou o período de maior crescimento econômico das últimas décadas. Quais as causas da explosão de violência e como sair desse triste quadro? Quem vai responder às nossas perguntas são o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, o cientista social Hélder Rogério Santana Ferreira, coordenador de Estado e instituições do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o deputado subtenente Gonzaga, do PT de Minas Gerais, e o especialista em segurança pública Alexandre Pereira Rocha. No Skype também poderemos contar com a participação do idealizador do Mapa da Violência, Júlio Jacobo. Senhores, boa noite. Eu gostaria de saber, vai ter um ponto que a gente vai entrar e é melhor começar por ele. O Brasil tem 600 mil presos, né, um número que aumentou brutalmente de 2006 para cá, sendo que 2/3 deles presos provisórios. Esse aumento, eu falei, 2006, que houve uma mudança aí na legislação antidrogas, que tem sido apontado como uma das causas do aumento dessa população carcerária, que coloca um problema sério para quem administra segurança pública, né? Como prender, onde prender, a gente tem presídios lotados que não recuperam ninguém. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, qual o papel dessa questão da população carcerária e da superlotação na violência do país. Deputado Luiz Couto. Primeiro, a violência letal ela não é um tema prioritário nas políticas públicas. A segurança pública normalmente é colocada, inclusive no orçamento, ela não tem a prioridade que deveria ter. Em segundo lugar, os dados publicizados, eles são publicados numa faixa de 2 anos atrás. Quando a gente tem uma pesquisa, né, e depois a gente faz a análise 2 anos depois. E já tem outros dados que não são levados em conta. Além do mais, ou seja, o sistema de informação, ele pesa muito pela qualidade. E isso, a nota técnica do IPEA, ou do Atlas, mostra com certeza de que nós precisamos de ter um banco de dados obrigatório, qualquer sinal de morte, de assassinato, de execução, que tenha, porque nós temos um sistema do Ministério do Cinesp, né? Mas há necessidade de ter, porque nós damos muito mais atenção e o enfrentamento é muito mais em cima do patrimônio do que a vida. Ou seja, então nesse sentido nós achamos que é importante que as políticas públicas possam tratar isso com muita profundidade e isso, infelizmente, não acontece. Por exemplo, eu fui relator da CPI do extermínio. E naquela época ninguém queria reconhecer. Em 2003, né? 2003 só conseguimos aprovar em 2005 o relatório, com muita dificuldade, né? Porque as pessoas não queriam aprovar, ou seja, era retirar nome de pessoas que eram citadas, enfim, mostrando de que nós mudamos muito, porque o IPEA, porque o Fórum de Segurança Pública, porque outras entidades da sociedade civil começaram a trabalhar essas questões. Acho que, nesse sentido, nós achamos importante, como na questão dos direitos humanos, muitas entidades que não são do próprio Estado, mas são entidades da sociedade civil, elas colaboraram muito para essa dimensão dos direitos humanos, a luta pela vida, a luta por uma segurança de qualidade que muitas vezes nós não temos. Doutor Hélder, como é que o senhor vê essa questão? Então, voltando na questão lá da superpopulação carcerária, né, você trouxe um número do número de presos que a gente tem hoje no Brasil. Ainda tem os mandados de prisão a cumprir, né, que seria mais ou menos uma estimativa de uns 200 mil.
Então, no modelo atual, se fossem cumpridos todos esses 200 mil mandados de prisão, aí que a superpopulação se tornaria uma tragédia total. Eu acho que, né, e já tem legislação que permite isso, de você utilizar outras formas, né, utilizar penas alternativas. Atualmente está sendo implantado em vários estados, né, com pretensão de ser implantado no Brasil inteiro, as audiências de custódia, né, para tentar reduzir o número das pessoas que são presas em flagrante em prisões preventivas que vão ficar ocupando as prisões, né, e tomando espaço, tomando vagas no sistema prisional que a gente já tem com falta de vagas. Ao lado disso, né, tem sido feita a política de expansão do uso de utilização de monitoramento eletrônico. Né, o monitoramento eletrônico ele traz uma ideia para a sociedade que você vai fiscalizar, vai vigiar uma determinada pessoa, né, que foi punida ou que deveria estar com uma medida cautelar, sem colocá-la dentro da prisão, que tem todos os malefícios de estigma, né, de superlotação, das dificuldades do Estado de manter aquela pessoa lá, e ao mesmo tempo ter um certo olhar do Estado, né, e uma certa contenção para evitar que essa pessoa volte a cometer crimes. Então, acho que algumas medidas estão sendo tomadas, mas ainda aquém, porque, né, alguns estudos do próprio Departamento Penitenciário Nacional mostram que a superpopulação continua crescendo e o déficit de vagas também. Então, é um grave problema, facilita, inclusive, né, eu acho, a proliferação, o fortalecimento de organizações criminosas, né, esse estado de superpopulação carcerária, porque os agentes são limitados, o espaço é limitado para que possam desenvolver o melhor trabalho possível, né, nos presídios. Pois é, subtenente, primeiro eu preciso pedir desculpas ao senhor, eu troquei o partido do senhor, eu falei PT, estavam me avisando aqui, o senhor é do PDT de Minas Gerais. Bem-vindo. Então, eu queria saber, porque a gente tem, pelo menos a gente vê sempre os levantamentos aí, né? Tem presos que não deveriam ter presos, que já cumpriram parte da sua pena e que nem foram julgados, mas o tempo que estão presos até já daria para cobrir a pena que eles poderiam eventualmente ter. E, por outro lado, há a certeza que os bandidos têm de que não vão ser presos, né? Porque é impossível, né? É impossível botar todo mundo lá dentro. Qual o papel que o senhor acha que isso joga na sensação de impunidade, que eu acho que é um fator importante nessa questão da violência, né? Olha, acho que você começa pela questão central para mim, que é a impunidade. Mas você trouxe a expressão presos provisórios, né? De 60%, 40% de presos provisórios. Foi colocada a questão da audiência de custódia como estratégia de desencarceramento. Eu tenho uma avaliação um pouquinho diferente. Esses presos não são presos provisórios. Há uma estatística aqui em Brasília que aponta que apenas 3% das prisões em flagrantes efetuadas pela Polícia Militar, que tem dentro da nossa organização das polícias do Brasil hoje, a responsabilidade pela primeira atuação no dia a dia, que, portanto, é a grande responsável pelas prisões em flagrantes, é que apenas 3% não são ratificadas. Então, isso é um índice extremamente confiável, eu diria, de que as prisões não são ilegais. Os presos são ilegais, eles se tornam ilegais dentro do processo, mas não porque a prisão foi ilegal. Não o primeiro ato. O primeiro ato não foi legal. Então, a gente já começa a trabalhar com o dado de uma falência do sistema a partir do momento que ele é colocado dentro de uma delegacia, que é o modelo atual nosso. Dali para frente, ou porque ultrapassou o prazo do flagrante, ou porque ele cumpriu a pena, tinha direito à progressão e não foi aplicada. Então, uma falha do sistema também, de uma parte do sistema, mas não daquele que efetuou a prisão. E tem muita preocupação com a proposta da audiência de custódia, que eu sou defensor ferrenho, como estratégia de desencarceramento. O desencarceramento, para mim, tem que ocorrer a partir do cumprimento da pena e não da não aplicação da pena. Então, termos audiência de custódia nessa perspectiva do desencarceramento me preocupa muito, porque, para mim, uma das questões chaves do aumento da violência, da criminalidade é a impunidade. Então, se eu tenho audiência de custódia, que a concepção original para mim é a tal da audiência de garantias, é para preservar os direitos e realmente legitimar ou não. Mas se a prisão não foi ilegal, ela não pode ser
desqualificada apenas porque a prisão está lotada ou como estratégia de desencarceramento. Então, me preocupa muito. Agora, sobre qualquer âmbito nós formos discutirmos, o sistema prisional, a atuação das polícias, enfim, nós vamos chegar num ponto central. O Estado brasileiro ainda não teve a segurança pública como uma política de Estado, né? Nós temos um modelo fragmentado das nossas polícias, do sistema fragmentado, com papel isolado dos estados, dos municípios, da União, que tem 2 polícias orgânicas, mas não tem a responsabilidade territorial nem do Estado, nem da União. Enfim, para mim, a questão central de tudo isso passa, qual que é a política de segurança pública que nós temos efetivamente no Brasil? Eu não consigo enxergar. Né? Nós tivemos planos de segurança nacional, Plano Nacional de Segurança, desculpa, do governo Fernando Henrique, do governo Lula, mas são pontuais. Né? O mais evidente que nós tivemos no governo Lula foi o PRONASSE, que foi pontual. Né? Encerrou o recurso do PRONASSE, encerrou a política nacional, o Plano Nacional de Segurança Pública. Então nós precisamos de discutir também a partir do núcleo central, que para mim é o núcleo central, que é a questão da política de Estado para a segurança pública no Brasil. A gente volta ainda, porque é importantíssima essa questão. Doutor Alexandre, como é que o senhor vê essa questão da impunidade, da dificuldade de lidar com um sistema falido de encarceramento e uma legislação que manda prender também, né? Do que tange ao sistema prisional, nós temos um contrassenso muito grande, porque nós temos uma das maiores populações prisionais do mundo e nós temos altas taxas de criminalidade. Era de esperar que uma população prisional alta correspondesse a uma efetividade do sistema que leva ao aprisionamento, ou seja, das polícias que estão investigando crimes e estão aprisionando. Mas isso não casa não há um casamento de uma coisa com outra, há uma dissociação. Então, o que nós temos é um aprisionamento muito grande que não corresponde a uma baixa na criminalidade. Esse contrassenso a gente não conseguiu até hoje equacionar, porque a lógica do sistema prisional e da segurança pública, elas não se conversam. O sistema prisional, ele não é um agente capaz de atuar em favor da segurança pública como sendo um órgão que faça parte dessa estrutura no sentido de evitar que ocorram novos crimes. Vamos imaginar aqui, em termos de reincidência, não há dados confiáveis sobre isso, mas chega-se a estipular que 80% dos presos reincidem novamente. Então, é um sistema falido. Esse sistema ele acaba reproduzindo a violência das ruas. Um sistema que vulgarmente é conhecido como escola do crime, não à toa, porque não tem condições de evitar que aqueles que estão ali aprisionados tenham uma vida diferente depois, e com isso passam ali um tempo suficiente de acordo com a pena, mas voltam para a vida do crime, que não há outra alternativa para eles. Então nós temos de um lado, como o deputado subtenente Gonzaga disse, essa falência das instituições de segurança pública, aqui no que toca às polícias, na falta de aparelhamento, e temos também no sistema prisional, em que não há uma política voltada para estender essa questão da violência por parte do sistema prisional, que como atualmente, é um reprodutor da violência do lado de fora. E essa equação, até hoje, nós não conseguimos resolver. O resultado, prende-se muito e prende-se mal. Aí vem as alternativas. Temos as penas alternativas, temos as audiências de custódias, mas são questões que tocam não o problema do sistema prisional, que é falido, mas evita-se entrar novos presos. Mas a gente sabe que a impunidade não pode, por conta da impunidade, não pode, vamos dizer assim, deixar de aprisionar. Se há fatos que são ali colocados como crimes, independente de ter vaga ou não, o indivíduo tem que ser preso. Então tem que procurar um mecanismo em que esse sistema prisional faça parte da lógica da segurança pública, colaborando com a segurança pública. Há pouca inteligência no sistema prisional. Investigação a respeito de que compõe essa massa prisional, que poderia subsidiar na investigação policial fora. Então, há uma desconexão entre o que é sistema prisional, o que é segurança pública, de forma que essa compartimentação impede que tenha conhecimento do sistema de justiça criminal, que são escalas diferenciadas. Além do mais, Alexandre, a função da prisão, que é para ressocializar, reeducar e recuperar o preso.
O que nós verificamos é que isso não acontece, não temos políticas, ou seja, eu estive visitando lá o presídio de segurança máxima lá em Roma, e lá efetivamente, ou seja, há um processo de recuperação. Por exemplo, de cada 100 presos que estavam lá, ou seja, 70 não retornavam mais à atividade. Por quê? Porque há um trabalho, eles aprendem uma outra profissão, há todo um sistema de educação também, enfim, mostrando. Hoje o que nós temos é que, em grande parte, os presídios são dominados por organizações criminosas, que atuam lá e atuam fora. Bom, eu queria colocar uma outra questão, e para isso eu queria chamar o Dr. Júlio Jacobo, que está aqui no Skype. Boa noite, doutor Júlio, tudo bem com o senhor? Está me ouvindo bem? Então, doutor Júlio, eu queria que o senhor analisasse, um dos dados que chama a atenção é que o crescimento da violência se deu pouco depois da edição do Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, eu gostaria de saber, houve uma queda inicial do cometimento de crimes e isso voltou a crescer. Qual o papel que o senhor vê das armas nesse crescimento da violência no Brasil? E da legislação sobre armas? Bom, basicamente não se pode colocar que um aumento no período pós-estabelecimento do Estatuto do Desarmamento. Nós temos uma taxa de homicídios de 28,9 homicídios cada 100.000 habitantes em 2003. Isto é, o ano que se promulga o Estatuto do Desarmamento. Em 2014, temos 29,2, 29,3 homicídios por 100.000 habitantes, segundo os dados do Sistema de Informações de Mortalidade. Isto é, que houve um crescimento em todo esse período de 0,3 homicídios em 100.000 habitantes. Eu acho que o problema está que os que neste momento estão tentando derogar o Estatuto do Desarmamento fazem uma leitura muito criativa, muito específica dos dados, inclusive de meus mapas da violência. Eles, ao analisar um período histórico de 10, 12 anos, trabalham com números absolutos. Em números absolutos, realmente, sim, houve um crescimento bastante elevado porque cresceu a população brasileira. Pero quando se trabalha com períodos históricos relativamente longos, se tem que trabalhar com taxas. Por isso chamo de leitura criativa. Então, enquanto taxas realmente permaneceu estagnada. Ninguém pretendia, quando nós trabalhamos em 2002, 2003, o mapa da violência para subsidiar, o mapa da violência sobre arma de fogo, para subsidiar, a pedido do Ministério da Justiça, a promulgação do Estatuto do Desarmamento, ninguém acreditava ingenuamente que retirar as armas ia originar quedas violentas nos homicídios. Sim, pero é um dever de qualquer estrutura política, inclusive as Nações Unidas preconizam que o primeiro passo em que situações de conflito é a desarmamento da população. Isso se pretendeu, se conseguiu estagnar, mas existe uma série de medidas, uma série de processos ainda inconclusos. A reforma do Código, como se estava falando aqui, a reforma do Sistema Penitenciário Nacional, a reforma das polícias, diversas reformas que se vêm discutindo há muitos anos, e ainda não foram concretizadas. Se se pretende avançar no processo, deveríamos ter, como já foi apontado por alguns dos colegas, primeiro uma política nacional de enfrentamento da violência homicida, que não existe neste momento no Brasil. Existem políticas pontuais, se aplica uma política em Rio de Janeiro, outra política em São Paulo, outra política na Bahia, etc. São políticas pontuais quando a violência homicida neste momento é um problema nacional e até internacional pelas organizações implicadas que temos nesse processo. Então, medidas que ainda não foram implantadas, medidas que ainda precisam ser implantadas neste momento. Se houve uma estagnação do nível de homicídios,
en este momento no se está consiguiendo hacer ser. Desce en algunas unidades federativas y aumenta en otras. Muito obrigada. Assim que o senhor quiser participar aqui do debate de algum tema que a gente esteja falando, o senhor, por favor, avisa o editor e a gente volta, mas a gente volta depois, daqui a pouco com o senhor. Muito obrigada. Perfeito. Deputado Subtenente Gonzaga, como é que o senhor vê essa questão do desarmamento e do papel das armas na violência? Quer dizer, será que a população tinha que andar mais armada ou ao contrário? Me permita, antes de responder, fazer duas pontuações. Uma do Padre Couto, quando ele falou que a preferência, a atuação prioritária da polícia é em relação ao patrimônio, não à vida. Eu acho que é preciso fazer uma distinção em que momento que se dá essa opção do Estado por proteger mais o patrimônio do que a vida. Porque quando nós atuamos do ponto de vista das polícias ostensivas, da Polícia Militar, nós atendemos por demanda. O 190 acionou e nós vamos. E eu posso falar com muita tranquilidade que a preferência, se eu tiver que fazer uma opção, qual ocorrência atender primeiro, tiver duas demandas, vai ser aquela em que tiver vidas em perigo. Isso eu posso falar com muita tranquilidade. Então, acho que a gente reforçar essa tese de que há esse posicionamento preferencial das polícias com relação ao patrimônio e à vida, eu acho que precisamos fazer uma distinção. Da investigação, eu não vou falar tanto assim, e até mesmo do julgamento. E com relação à questão da estrutura falida das polícias, eu acho que as polícias não estão falidas. A estrutura das polícias, quando analisadas individualmente, elas estão sólidas e fazendo o seu esforço de se colocar realmente como uma instituição eficiente e eficaz. Quando eu concordo da falência, é do sistema. Quer dizer, na medida que não há uma integração, que não há no Brasil, por exemplo, um Ministério da Segurança Pública para coordenar um sistema e uma política de segurança pública no Brasil, e não é só no âmbito das polícias, é do sistema de persecução criminal como um todo, sistema de justiça e segurança pública, alguns gostam de dizer assim, aí sim, há uma falência desse sistema. Mas eu acho que se nós conseguirmos organizar esse sistema, nós temos instituições sólidas para efetivamente responder essa demanda. Agora, com relação à questão do desarmamento, eu sou daqueles que entende que mais armas, mais risco de morte. Portanto, eu sou daqueles que defende que há necessidade de que no Brasil nós tenhamos realmente uma legislação que permita um controle rígido de armas no Brasil, seja na perspectiva da prevenção, seja na perspectiva do esforço de investigação. Portanto, nessa discussão de desarmamento, nós nos posicionamos a favor do controle, respeitando o princípio constitucional do direito à propriedade, que não há como negar esse princípio, e também entendendo que nós temos realidades específicas em algumas regiões, por exemplo, na zona rural, que é muito debatido, onde o Estado está muito ausente e que há um índice de violência grande, é que é uma demanda por essa autoproteção. Nessa discussão, eu fui da comissão especial, apresentei, junto com o deputado Raul Jungmann e junto com o deputado Marcos Pestana, um projeto alternativo ao relatório da comissão especial, que garante a propriedade de uma arma para todo cidadão que preenche os requisitos legais de idade mínima de 25 anos e não esteja, que também dos antecedentes criminais, das restrições, ou por investigação, ou por estar cumprimento de pena, e que ele possa ter uma arma, mas aumentando os instrumentos de controle e de prevenção. Realmente acho que mais armas, mais morte, mais violência. Helder, como é que você vê essa questão da arma? E porque quase 70% das mortes são provocadas por armas de fogo. É mais de 70%. Quer dizer, mesmo com desarmamento, a gente tem um uso aí, quer dizer... O Daniel Cerqueira, lá no IPEA, coordenou estudos nesse sentido, mostrando que se não fosse aprovado o estatuto, o número absoluto, como o Júlio Jacobo estava colocando, seria ainda maior o número absoluto de homicídios no Brasil. Ou seja, e aí o subtenente Gonzaga já colocou, a principal explicação, tese em relação a isso é de que mais armas difundidas, mais armas em circulação na sociedade favorece a maior ocorrência de crimes, principalmente de crimes contra a vida, que é o que nós estamos discutindo aqui em cima dos dados do Atlas da Violência. Eu fico um pouco preocupado com qualquer possibilidade do estatuto ser flexibilizado, porque o mercado, muito se diz que não, a legalização das armas são armas que vão ser colocadas no mercado legal,
né? Não vão ser armas que não vão para a mão de infratores, vão para as mãos de pessoas como nós, pessoas de família e tudo mais. Mas esses mercados, eu entendo que eles se comunicam, né? Armas são perdidas, armas são vendidas. Então, mesmo que né, qualquer flexibilização que abasteça um mercado legal de armas, a tendência é que essas armas vão para o mercado ilegal. E além de todas as preocupações em relação a acidentes com armas de fogo, suicídios, né, vários outros problemas que as armas devem utilizar, podem trazer. E além do mais, uma tese que é muito defendida pelas pessoas que são, né, que defendem o estatuto tal como ele está, a coisa de que até que ponto a arma de fato dá uma proteção, né? Em termos de posse de arma na rua, por exemplo, a capacidade de reação de um indivíduo que é abordado, né, por um infrator já armado e ele tentar reagir, o risco dele aumenta ainda muito mais. Na residência também, não sei até que ponto é indicado a pessoa procurar a arma onde vai estar escondida do filho, ou pegar o telefone e ligar para a polícia, né, ou se trancar, procurar se trancar a família em determinados cômodos da casa e ligar para a polícia pedindo ajuda. Então, né, alguns estudiosos como eu, né, e organizações como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, o nosso grupo de estudos lá do IPEA, se preocupa muito com a possibilidade de flexibilização do Estatuto, que isso possa trazer mais armas em circulação e isso trazer mais mortes, mais suicídios e, inclusive, armas que, entrando no mercado legal, vão para o mercado ilegal e começam a abastecer outros tipos de crimes, né, que sejam ocorridos na sociedade. Eu queria só aproveitar e voltar, né, discutindo aqui a questão da audiência de custódia, né, que o subtenente Gonzaga trouxe alguns pontos. Eu acho que, de fato, né, a gente garantir que no processo, quanto antes, seja apresentado para o juiz, de fato, isso é mais importante que seja um direito, né, que estabelecido pela sociedade, de fato, né, de ter seu caso levado diante do juiz, e que o impacto que isso pode trazer em termos de redução da superpopulação carcerária é um impacto desejável, mas é um impacto lateral, né, um efeito colateral aí que pode ser positivo, mas que eu acredito que, né, que seja 5%, que seja 10% de algumas prisões em flagrante que não se transformem em prisões provisórias, que você já está evitando uma maior ainda superpopulação do sistema. Então, eu acho que pode ser mínimo, pode não ser o principal efeito, mas tem um efeito benéfico nesse sentido. Posso dialogar com ele nesse tema, nessa questão? Deputado, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho para a gente continuar esse debate. Até daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta ao debate sobre segurança pública e violência com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, o cientista social Hélder Rogério Santana Ferreira, coordenador de Estado e instituições do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e o especialista em segurança pública Alexandre Pereira Rocha. No Skype também podemos contar com a participação do idealizador do Mapa da Violência, Júlio Jacobo. Eu interrompi no último bloco, o deputado subtenente Gonzaga respondeu a uma questão sobre as audiências preliminares, uma colocação do Hélder. Eu queria reforçar, eu que sou um defensor ferrenho das audiências de custódia, acho que é um instrumento de garantias, como deve ser, mas reforçar de que não podemos pensar nas audiências de custódia como estratégia de desencarceramento. Seria a partir do princípio de que a ação das polícias ostensivas, e que basicamente é as polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal, estivesse muito despreparada para sua atuação, o que não é verdade, né? Eu estou fazendo aqui também uma defesa, para que a gente não parta do pressuposto de que a prisão ilegal ela se dá pela ação da polícia ostensiva. Como reforçando essa tese, os presos ilegais de hoje, ele entrou na porta da delegacia legais. Dali para frente que ele tornou ilegal. Então, me preocupa muito. Eu que sou defensor das audiências de custódia, nós temos que consolidar, não só nas capitais, porque ainda está muito incipiente ainda, mas nós temos visto algumas decisões que, na nossa avaliação equivocada, de
não ratificar a prisão por falta de vaga no sistema e devolve para a sociedade alguém que não pagou absolutamente nada pelo que fez e foi preso de flagrante, né? E dentro de um crime que a legislação prevê, sim, a autuação. Eu queria falar com o Alexandre. Eu sei que o Alexandre e o deputado Luiz Couto não falaram ainda sobre a questão do desarmamento, e se quiserem pode comentar, mas eu queria colocar uma questão. Todo mundo aqui falou da falta de um plano nacional de segurança pública. Existe uma questão colocada aí, os estados, quer dizer, a gente tem a Constituição determina que os 3 entes são responsáveis, União, estados e municípios. Agora a gente ouve sempre falar que a União retém todos os recursos, e os estados ficam com uma sobrecarga que eles não conseguem responder, além de não se conversarem. Isso que o Dr. Júlio Jacobo falou, cada um desenvolve políticas setoriais. Que solução a gente poderia ter para esse novo pacto federativo de segurança pública? Por favor, tem que partir do pressuposto que nós vivemos num regime federativo e não se leva isso em conta. Cada ente tem sua responsabilidade. E nesse quesito, sobra muito para os estados e municípios atuarem na segurança pública, embora não tenham condições disso. Vamos assim imaginar essa questão dos homicídios. Eles acontecem aí aos milhares, como nós sabemos, mais de 60 mil ao ano, e compete, por exemplo, a investigação dele às polícias civis, às polícias judiciárias. Essas instituições são mantidas pelos estados, junto com a polícia militar, tem a sua organização ali muito dado pela legislação da Constituição ou dos estados, mas o que nós temos de ver é que quando pensamos em elucidação de homicídio, nós temos uma taxa, segundo dados do próprio governo federal, que não chega a 10%. Em todos aí, uma média. Aí chega-se a questão, essas polícias são incompetentes? Aí entrando também no que o subtenente Gonzaga falou, não são falidas, elas têm ali uma certa solidez nas suas ações. Por que estou dizendo isso? Se nós formos pegar nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, polícias civis, delegacias de polícias civis não estão presentes em 10%, dados também do próprio governo federal. Aí nos faz questionar que essa taxa de homicídio aí, e de não elucidação de homicídio, é alta por conta disso. Aí o que está faltando? É a questão de um aparelhamento das polícias, do investimento na investigação policial, no investimento no policial, no capital humano. Quando nós pensamos no pacto federativo, não adianta uma política nacional querer traçar tudo isso se não conversarmos com as polícias, não conversarmos com aqueles que vão ali estar na ponta fazendo a parte operacional disso. Eu estou colocando aqui o lado da Polícia Civil e também temos que ver também o lado das polícias ostensivas, mas de toda forma, essas polícias elas têm problemas para gerir esse próprio pacto que a gente se propõe, porque elas enfrentam problemas de falta de estrutura, falta de pessoal, falta de equipamento, investimento na formação dos profissionais dessa área. Então, como nós planejamos um pacto que tem, de forma ideológica, muitas propostas, sendo que aqueles que vão trabalhar com ela não têm condições físicas de realizar. Então, qualquer pacto desse sentido, ele tem que participar da seguinte forma, já que estamos falando de segurança pública, e compete aos órgãos de segurança pública, no caso das polícias, pelo menos a parte operacional disso, elas têm que participarem. E para participar, elas têm que ter um aparelhamento suficiente para fazer isso. Então, no meu entender, um pacto federativo tem que, obviamente, estabelecer as competências da União, dos estados, dos municípios, e vendo que, por exemplo, nós não temos polícias praticamente no âmbito do município. Temos do estado, da União. Temos aí as guardas municipais, mas é muito uma guarda material. Então, não há como imaginar um pacto que não parta de olhar para essa instituição policial. E o artigo 144, que precisa passar por ajustes, olhando para essas instituições policiais, pela valorização delas, porque isso começa a destrinchar o nó mais simples da questão, que as instituições policiais
que fazem parte disso estão precisando de uma colaboração. Deputado Luiz Couto, o senhor chamou atenção para a importância agora de a gente ter um sistema único de informações, ter a centralização para a gente ter um quadro real da segurança pública no país. Como é que o senhor vê essas questões todas de como formar um plano nacional de segurança, de como integrar estados e municípios e a União? Alguns planos do PRONASSE foi uma tentativa, né? A mais recente. Que eu tenho defendido, quer dizer, que quando a gente trata da questão de segurança pública, a gente trata de algo isolado. Por exemplo, o sistema penitenciário, o sistema de perícia, a perícia, que estaria tudo dentro aqui. Por exemplo, na CPI, que é do tráfico de armas, nós tivemos uma situação de armas que entravam, nós temos uma costa que não tem controle nenhum, entra lá por navio, embarcações, armas que são produzidas no Brasil são vendidas para países da América do Sul e não chegam lá, porque elas, quando chegam, já vão para o crime organizado. Há muito mais armas hoje com o crime organizado, armas clandestinas, do que armas cadastradas. O fato é de que chama a atenção também o aspecto que nós temos de que as nossas polícias, infelizmente, quer dizer, o processo democrático da polícia ainda não entrou. Hoje há muita luta do pessoal que é praça, etc. Mas, ou seja, ainda os comandantes são muitos autoritários e muitas vezes, quando eu colocava a questão, não era do policial, é do sistema de segurança pública que ele olha somente o patrimônio, depois a vida em segundo lugar. Agora, o fato que chama a atenção é de que nós temos hoje um processo de discussão. Então, vamos fazer uma profunda reforma. O problema da reforma, quando se fala, é que quando ela chega para tirar privilégios de alguns, então aí a reação é pronta. Nós queremos fazer a reforma, mas a minha reforma, e não a reforma que é de interesse do Brasil, do Brasil. O Estado, aí a Polícia Civil, não, isso aqui não pode, a Polícia Civil daqui, lá vem os peritos e não, isso aqui não pode, enfim. Na realidade, nós temos que nos armar para fazer uma profunda reforma, eu digo até uma revolução da segurança pública, colocando a segurança pública como política pública de prioridade, porque inclusive, 3 teses que o IPEA coloca no seu relatório, que eu concordo plenamente. A primeira é o controle do uso da força, deveria ser a essência de qualquer Estado que se pretenda democrático e de direito. Esse é um aspecto importante, e que falta isso aqui. A segunda tese é que a letalidade policial é a expressão mais dramática da falta de democratização das instituições responsáveis pela segurança pública no nosso país. E a terceira tese é que nossas instituições policiais, não é a culpa dela não, é que, ou seja, não são acostumadas à prestação de contas e ao controle externo e, sobretudo, são atreladas a práticas pautadas pela lógica do enfrentamento e da garantia da ordem acima dos direitos. Acho que essas 3 teses que são colocadas no relatório do IPEA, mostram com clareza que nós precisamos mudar. Não dá para continuar essa segurança pública que ou seja, de você resolver pequenas situações, muitas vezes brigando para ter recursos, ou seja, o fato de que nós temos hoje muitos problemas, porque na realidade há uma disputa, às vezes, nos estados. Existe uma Secretaria de Segurança Pública e existe a Polícia Militar. E em vez de haver uma Convergência. Ou seja, ficam brigando. Quem é que manda mais? Quem é que manda mais? Então, nesse sentido, nós consideramos. E investir profundamente na chamada segurança de inteligência. O sistema de inteligência aí, nós estamos muito aquém daquilo. O crime organizado está muito mais avançado em certos aspectos do que a própria segurança pública, que deveria ter um sistema de inteligência bem profundo,
bem organizado. Helder, como é que vocês veem essa questão de um plano nacional de segurança pública, de uma integração entre os entes federativos? Isso é factível hoje? Eu acho que é algo que tem que estar sempre sendo colocado, né? Como acho que o subtenente Gonzaga mesmo citou a coisa do plano, e o Alexandre também. Eu acho que, né, eu sou técnico de planejamento e pesquisa, então eu falar em plano aqui é obrigatório, né? Eu acho que tem que ter uma proposta de plano. Eu acho que é interessante que isso venha junto com um pacto, né, que envolva tanto a União quanto governadores, né, os governos estaduais, quanto os representantes dos outros poderes, né, como o Judiciário, né, o CNJ, CNMP, né, representando o Ministério Público, no sentido de tentar pensar junto o problema. Né, como foi colocado aqui, em boa parte disso a gente está falando de um complexo de justiça criminal, né, que tem várias instituições, algumas que no sentido fazem a persecução penal e depois a execução penal, né, que é trabalhar o condenado, né, fazer o tratamento penal e tudo mais, e trabalhar eventualmente o egresso penal, coisa que falta muito hoje no Brasil, que é mais um complexo do que um sistema porque tem parâmetros diferentes, né? O parâmetro do juiz, por exemplo, é diferente do parâmetro do promotor e do policial. O papel do policial, por exemplo, no caso da prisão em flagrante, é deter o infrator, o suspeito, e levar para a delegacia, né, para verificar e averiguar se houve cometimento de crime, encaminhar para ser feita a investigação. O papel do promotor, em geral, ele pode até arquivar determinados casos, mas em geral é fazer a acusação. E o papel do juiz é diferente. O juiz ele tem que fazer a prestação jurisdicional, ele vai estar atuando bem, tanto quando ele absolve, quanto quando ele condena. Né? Porque a sociedade brasileira, né, o Estado Democrático de Direito, garante que todas as pessoas acusadas, né, o seu processo seja levado a um juiz e as provas sejam apresentadas, a pessoa possa se defender. Então, para a sociedade é tanto importante quando há absolvição quanto há condenação. A importância do plano também, eu acho, e aí eu acho que é uma coisa que o Alexandre já colocou, é a coisa também de definição de competências, né, de cada ente da federação. Né? Então, historicamente, a gente tem o grande papel dos estados, né, as polícias militares, as polícias civis são estaduais, né, fazem todo esse trabalho, né, principalmente de repressão, é feito pela política estadual. Os municípios, hoje, alguns têm guardas municipais, mas nem todos. Eu entendo que o papel do município poderia entrar, e complementando um pouco a fala do Alexandre, num papel na questão da prevenção social, que eu acho que é a outra perna que falta muitas vezes na política de segurança pública. Porque quando você pensa em homicídio, né, e no caso do estudo nosso, do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, verificando, e os estudos lá do mapa da violência também do Júlio Jacobo, mostram claramente, né, que são jovens, homens, as principais vítimas de homicídio, e muitas vezes é o mesmo grupo, né, que está envolvido nas mortes, são responsáveis, são suspeitos pelas mortes. Trabalhar com grupos de jovens, homens, né, num trabalho de prevenção social, verificar como é que está a frequência escolar, né, a entrada deles nas escolas, criar oportunidades também no mercado de trabalho. Então, e outras ações na área de cultura, esporte, ou seja, tem várias medidas que podem ser tomadas, e alguns estados implementaram políticas tendo, de um lado, tanto a repressão quanto a prevenção, como Minas Gerais, Espírito Santo, vários outros. Então, teria esse papel. Agora, a União, eu acho que ela tem um papel importante de fazer um papel de coordenação. Né? A União também tem suas polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que também podem contribuir no sistema. E na parte também, que eu acho que ela tem um papel muito importante, na parte de produção de dados. Né? Ou seja, é importante para a gente conhecer a realidade da violência no Brasil, dos problemas de segurança pública, a gente conhecer os dados em nível de Brasil. Né? Então, o trabalho de todos os dados que são produzidos pelo Estado, o tratamento disso, a comparação entre o que está acontecendo num Estado e outro, né, todas as informações são importantes. E a União também, né, com o Fundo Nacional de Segurança Pública que ela tem, com o Fundo Penitenciário Nacional, ela pode ter um papel também de indução de determinadas políticas que façam avançar as reformas necessárias nesse sistema todo. Bom, o Luciano Marcos, ele discorda da sua posição sobre a audiência de custódia. Ele diz que a audiência de custódia é uma vergonha,
porque, para não superlotar os presídios, o Estado prefere soltar os marginais. A polícia enxuga gelo, pois a polícia prende e a justiça solta. O Zenilton Ferreira Fortes, que é de Nova Era, de Minas Gerais, diz que é favorável à flexibilização do Estatuto de Desarmamento em se tratando de propriedades rurais, como o deputado subtenente Gonzaga havia falado. E o Benedito Sintra de Oliveira, de Uruaçu, de Goiás, ele acha que essa reforma deveria conter uma criação de uma cadeia trabalhista, ou seja, uma cadeia onde os presos sejam forçados a trabalhar, né, e não uma opcional como é hoje. Mas eu queria passar essa pergunta sobre a questão da federação com relação à segurança, acrescentando para o senhor conseguir colocar no seu tempo, deputado, a questão das duas propostas principais. O senhor tem uma proposta sobre a polícia de ciclo único, se isso tornaria mais eficiente a polícia e economicamente mais possível para os estados. E, por outro lado, a proposta de unificação das polícias civil e militar, que também trafega aqui pelo Congresso, volta e meia a gente está rediscutindo. Olha, primeiro, você trouxe a expressão que eu acho que sintetiza. Nós vamos fazer um pacto, um novo pacto federativo para a segurança pública. Primeiro, a gente tem que identificar a contradição da Constituinte. Ela estabeleceu 3 direitos básicos: saúde, educação e segurança pública. A segurança pública ela não delegou à iniciativa privada. Então, você não tem segurança pública feita por iniciativa privada. A saúde você compartilha com iniciativa privada, a educação você compartilha com iniciativa privada. E a Constituição estabeleceu o quanto que a União, o Estado e o município deverá gastar com esses 2 direitos. E a segurança pública, que ela disse que é só o Estado que pode fornecer, não previu sequer um centavo de previsão constitucional de cada ente federado tivesse que gastar. Então a gente começa com esse problema do financiamento. Não há essa previsão constitucional de quanto cada um. Então fica à mercê, fica ao bel prazer de cada governante que prioridade que ele vai dar em determinado momento. Agora, nesse pacto, e a senhora trouxe aqui, de fato que eu diria, pegando um pouco a fala do padre Luiz Couto, que falou da briga das corporações, né? Eu acho que nesse momento aqui na Câmara está tendo um debate em que veio de fora para dentro, a partir de representação tanto da sociedade civil, onde o Fórum Brasileiro tem uma participação extremamente importante, mas também do próprio Movimento Nacional de Direitos Humanos e dos representantes dos profissionais de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, diga-se de passagem, os agentes, os delegados, há uma contradição nas nossas posições, mas dos policiais militares, dos policiais rodoviários federais e do Ministério Público Federal e Estadual, onde nós estamos, de fato, propondo um novo pacto. Que pacto é esse? Se nós formos dialogar segurança pública na sua visão macro, né, nós vamos dialogar com a saúde, com a educação, com a geração de emprego e renda, ou seja, com todas as políticas de prevenção. Mas nós temos uma questão central, que é o baixo índice de elucidação de crimes no Brasil. E aí não tem como fugir de algo que o mundo, que tem um índice em torno de 60%, 70% e até 80%, pratica e o Brasil não pratica, que é a chamada polícia completa que a senhora coloca. Em que dimensão que nós achamos que é fundamental que o Brasil adote isso? Porque só em Minas Gerais, para dar um exemplo bem recente que eu trabalhei com esses dias, em 2016 e nos 2 primeiros meses de 2015 e nos 2 primeiros meses de 2016, foram 390 mil prisões que a Polícia Militar efetuou. E cumpriu 18, desses 390, cumpriu 18 mandatos, ou porque abordou e a pessoa estava com mandato de prisão, ou porque recebeu a determinação judicial e foi lá cumprir. Mas não houve aumento da capacidade do Poder Judiciário, do Poder da Polícia Civil de investigar. Ou seja, a Polícia Militar levou todo mundo isso para a delegacia, foi ratificado, no entanto, voltou todo mundo para a rua sem ser punido. Nós estamos defendendo com muita tranquilidade que, se nós tivermos a coragem de dar às polícias militares, às polícias rodoviárias federais, discutir um papel dos guardas, dos agentes penitenciários no interior dos presídios, dando uma competência e também aos guardas, ainda que no território a ele estabelecido hoje, uma competência de trabalhar com a inteligência, seja para investigar, seja para prevenir, nós vamos melhorar significativamente, nós vamos maximizar esse recurso que está colocado à disposição para
aumentar o índice de elucidação de crime no Brasil. Deputado, o tempo eu tenho tá que acabando interromper o senhor. Eu tenho que passar a palavra para o nosso convidado, Ok. Júlio Jacobo, que a gente está terminando os últimos... E eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê a integração das polícias ou a polícia de ciclo completo. O senhor acha que... E quais as reformas que o senhor acharia importantes de serem realizadas para melhorar a segurança pública? Bom, eu concordando com o que colocam os colegas sobre a polícia de ciclo completo, etc., não quero discordar. Eu penso que temos algumas discussões prévias que não entraram na balança ainda, e sem essas discussões, qualquer solução é relativamente utópica. Primeiro, a elevar a seletividade racial de nossas instituições. O que quer dizer isso? Nós sabemos, porque os dados, todos os dados estão apontando que, enquanto que as taxas de mortalidade dos jovens e da população branca estão caindo drasticamente no Brasil, as taxas dos jovens negros estão aumentando e drasticamente também. Isto é, que nossa violência não é generalizada, não afeta a todo mundo por igual, é altamente seletiva e politicamente seletiva. Estamos vivendo, eu penso, e uma hipótese de trabalho que estou desenvolvendo em novos estudos, que temos um racismo tradicional que se sobrepõe a um novo racismo institucional, pelo qual as populações marginais que não vão ingressar no mercado de trabalho, de ter condições de ingressar nas novas estruturas de desenvolvimento industrial do Brasil, estão sendo rapidamente exterminadas por nossas instituições. É uma hipótese, não é uma verificação. No obstante isso, a verificação sim existe em todos os últimos estudos. E quero parabenizar o IPEA pelas novas, pela lacuna que tínhamos no Brasil de pesquisas oficiais sobre o tema. Por primeira vez vejo uma pesquisa abrangente que está pelo lado de IPEA, avançando nos problemas. A segunda questão e fundamental é sobre um trabalho que foi mencionado aqui, que se chama ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que fala precisamente de nosso baixo nível de elucidação de homicídios. Isto é, o encarcelamento está aumentando drasticamente, mas não temos um encarcelamento enquanto prioridades nacionais. Que o próprio relatório da Meta 2, do Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional da Procuradora de Justiça, establece que nosso nível de resolução de homicídios não chega a 6% dos crimes cometidos de homicídio. Com esse nível de elucidação, a impunidade grassa no Brasil. São discussões prévias à própria discussão do encarcelamento. Muito obrigado, professor Júlio Jacobo. Muito obrigado aos senhores. O nosso tempo, infelizmente, terminou. A gente vai ficando por aqui, mas você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Expressão Nacional. Obrigada pela audiência. Eu te espero na próxima segunda-feira para conversarmos sobre a dívida dos estados. Até lá.